Provavelmente você já ouviu falar que o concurso de escrevente do TJ São Paulo é o mais fácil do mundo. E é isso que a gente vai falar um pouco no vídeo de hoje, pessoal. Meu nome é André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo e eu não concordo com esse tipo de afirmação. Muito do que se diz que o concurso do TJ São Paulo é um dos mais fáceis, né? Ou até para iniciantes. Primeiro, porque tem muitos concursos, então você acaba tendo mais oportunidades de repente conseguir a sua aprovação. Eu acredito que muito do que se fala é por conta disso, tá? Um outro detalhe principal, com certeza, é porque o conteúdo daquilo que cai nas provas dos últimos anos não muda, dificilmente muda alguma coisa, então aquilo que é cobrado dificilmente muda, pessoal. O que muda é a legislação, às vezes, mas mesmo assim não é algo substancial, é um artigo ou outro, algum capítulo, etc. Então, esses dois pontos são os principais que fazem com que algumas pessoas digam que o concurso de escrevente é o mais fácil do mundo, mas eu não concordo com isso, pessoal. E um outro argumento que também alguns dizem é porque tem muitos aprovados que acabam estudando depois do edital. Então tem muita gente realmente que entra no tribunal e que simplesmente começou a estudar só depois que o edital saiu e mesmo assim foi aprovado e nomeado. Mas, pessoal, eu acho que aqui a gente precisa considerar algumas coisas, porque eu sei que tem muita gente que está há muitos anos nessa luta para conseguir aprovação, não consegue e acaba vendo esse tipo de afirmação, que é um dos concursos mais fáceis, que é para iniciante ou coisa do tipo, e aí é lógico que a pessoa acaba se sentindo mal, a pessoa vai desanimando ao longo do tempo, e eu acho que você que está nessa situação não precisa se desesperar e não precisa ouvir esse tipo de comentário, pessoal, porque eu acho que não é verdade. Primeiro, pessoal, a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo tem 100 questões. Então, primeira coisa que eu já não concordo com isso é que tem 100 questões. Como que uma prova pode ser fácil, sendo que tem 100 questões e você tem 5 horas para fazer, sendo que, em geral, o correto deveria ter 90 questões para fazer em 5 horas. Então a gente tem 10 questões a mais ali no tempo que costuma ser o tempo médio, tá, de todas as provas, para fazer em termos de quantidade de questões por minuto, tá? Então tem 100 questões, tá? É muita questão, pessoal. Eu não conheço outro concurso que tenha 100 questões. São bem poucos. Prova da Receita Federal, são bem poucos. E se você for comparar, os que têm aqueles concursos que têm mais questões são os considerados mais difíceis, como por exemplo o da Receita Federal que eu acabei de falar. Já teve outras provas que eu fiz que também teve mais de 100 questões, inclusive, que se eu não me engano foi para auditor, foi para algum cargo da Prefeitura de São Paulo, que era um cargo que ganhava muito bem também e tinha bastante questões. Como pode ser que o cargo de escrevente do TJ São Paulo tenha 100 questões e alguém fala que é para iniciante? Eu não consigo aceitar esse tipo de comentário. Um concurso mais fácil do mundo, 100 questões, cara, não pode ser fácil. Não é um concurso fácil. Outra coisa, eu particularmente, eu fiz 4 vezes a prova de escrevente do TJ São Paulo. Então se você está numa situação parecida, cara, relaxa. Dê tempo ao tempo que vai chegar a sua hora. Eu fiz 4 vezes, só na quarta que eu passei. A primeira eu praticamente fiz sem estudar, acertei. Na época não era nem 100 questões da primeira vez que eu fiz o concurso de escrevente do TJ de São Paulo, era 80. Eu devo ter feito, acho que menos de 60 questões, eu não me lembro. Depois, as duas vezes seguintes eu fiz 80 questões, o corte foi 81, depois eu fiz 80 de novo, o corte foi 83, depois é que eu fiz 88, aí sim eu consegui a minha aprovação. Então assim, eu tive que fazer 4 vezes a prova, pessoal. Eu tive que fazer mais ou menos, uns 50 concursos, um pouco menos quando eu fiz a prova do TJ que foi aprovado, 40 e poucos concursos eu fiz e só aí que eu fui aprovado no concurso do TJ São Paulo no cargo de escrevente. Então assim, não é um concurso fácil, não é. Simplesmente não é. E para acabar de vez com isso, pessoal, a maioria das aprovações são de pessoas que acertam 90% da prova. A maioria, a maioria. Na capital, tem gente que já foi aprovada e nomeada, lógico, acertando 82, 83, dependendo da época que foi a aprovação da pessoa. No passado, quem acertou 80, 81, conseguiu a sua aprovação. Acertei 80, fiquei por uma lá em 2014. Talvez eu já teria entrado no tribunal há muito tempo se eu tivesse acertado uma questão a mais. Mas, em geral, hoje em dia, pessoal,
precisa acertar 90% ou próximo disso. No interior, então, você pode até ir para a digitação e ficar na lista de espera com uma nota abaixo de 90%. Você pode até ir, mas pode ser que você não seja chamado. Nem todas as listas do interior zeram, nem todas. Então, como pode alguém falar que o concurso do TJ São Paulo é o mais fácil do mundo? Não é o mais fácil do mundo, não é o mais difícil também. Acontece que realmente há uma previsibilidade maior de como vai ser a prova, porque a prova sempre se repete, ficando um pouquinho mais difícil, mas o conteúdo que cai é o mesmo. Então há essa previsibilidade. Realmente, tem muitas oportunidades, porque sempre tem concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tirando a época da pandemia, sempre tem no mínimo a cada 2 anos, às vezes menos que isso, tá? Sempre tem. E, é claro, no pós-edital, tem gente ou outra que acaba sendo aprovado, mas não é regra, pessoal, não é regra, acredite, é exceção. Conheço algumas pessoas sim que foram aprovadas no pós-edital, mas a maioria é só no pré-edital mesmo, pessoal. A maioria de todos aqueles que são nomeados, a maioria, tá? Principalmente a maioria que passa lá nas cabeças, lá em cima, tá? E, para terminar, o conteúdo, pessoal, o conteúdo do tribunal pode até ser o mesmo, mas cai um monte de coisa. Eu não acho pouca coisa que cai no concurso do TJ, sinceramente. Cai processo penal e direito penal. Cai processo civil. Cai constitucional e administrativo e cai normas da corregedoria, que é uma coisa bem específica que não cai em qualquer outro concurso, a não ser que seja do TJ também, não cai em qualquer outro concurso. Além do mais, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades. Então, informática ainda, no TJ, é dificinho, pessoal, não é fácil não. É bem específico às vezes algumas questões, é bem detalhada. Então não é fácil, não é um concurso fácil. Eu já fiz concursos fáceis, vou dizer para você, já fiz, já fui aprovado e reprovado também, mas já fiz. Concursos fáceis, para mim, são aqueles que exigem de você só os conhecimentos básicos. Basicamente isso, pessoal. Eu cansei de fazer concurso fácil que, em linhas gerais, tinha a mesma estrutura de prova. 50 questões, sendo que só caía português, matemática, informática e atualidades. Às vezes caía raciocínio lógico também, às vezes uma leizinha, só a Constituição Federal, ou enfim, alguma coisinha assim, mas ó, é o máximo e mesmo assim considerei um concurso fácil. Trabalhei na Unifesp quase 3 anos, fui aprovado lá, e naquela prova tinha 50 questões, eu errei 3 só, mas só caía português, matemática, informática, atualidade, se não me engano, e 5 questões de legislação, que é a Lei 8.112, Lei de Acesso à Informação. São 2 ou 3 leis que caíam só. E aí eu consegui a minha aprovação. Isso sim é um concurso mais fácil. Não é tão fácil também porque eu precisei atingir uma nota de corte mais alta, porque concursos com menos conteúdo acaba tendo a nota de corte mais alta, mas mesmo assim acaba sim sendo aí um concurso mais fácil porque você precisa estudar menos coisas. As questões que caem não são tão complexas. Então isso para mim, sim, aí sim um concurso fácil, pode ser os mais fáceis. O mais fácil do mundo eu não sei qual que é, mas pode ser um dos mais fáceis. Agora, o concurso de escrevente do TJ São Paulo não é nem um pouco fácil, muito menos o mais fácil do mundo, tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, eu quero tentar te ajudar, te incentivar a você ser aprovado nesse concurso. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.